Júlia, seja bem-vinda. Abra o seu microfone e vem para a galera trazer o que você pode falar a respeito de diversidade, do que você tem feito. Esse sorriso é parecido com o sorriso da Nai. Oi, pessoal, que saudade! Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Estou super feliz de estar aqui e retomar a minha participação justamente nesse mês tão importante, tão relevante para a sociedade brasileira como um todo, qual eu me dedico, né? Então, eu como integrante dos movimentos negros, me dedico muito no mês de novembro, trabalho muito justamente por conta do Dia da Consciência Negra. E eu pensei que eu poderia falar justamente do dia 20, rapidamente, para abrir as minhas temáticas, né? Mas o dia 20 de novembro, ele comemora o Dia da Consciência Negra e, de maneira inédita, somos agora o dia 20 com feriado nacional. Isso é uma conquista também para o movimento, do movimento negro. E o dia 20, né, ele vai comemorar justamente sobre o dia de Zumbi dos Palmares, né? Que foi uma liderança quilombola do século XVI para XVII. E acho importante dizer que quilombo, né, eles também são tecnologias. Eu sempre vou relacionar a população negra com a população que desde sempre produz tecnologia, porque por um processo de racismo estrutural, felizmente a gente acaba apagando a população negra das participações na produção tecnológica, né? Então, nesse sentido, acho importante até trazer o significado da palavra quilombo. Quilombo é uma palavra em quimbundo, que é uma etnolinguística do país de Angola, e em quimbundo, quilombo significa acampamento de negros valentes. E foram nesses quilombos que a gente encontrou registros históricos sobre o quanto essas pessoas no continente africano, elas já desenvolviam, por exemplo, técnicas militares há muitos anos. E que no Brasil, eles apenas reproduziram essas técnicas em prol da luta pela sua liberdade. Então, o dia de 20 de novembro, ele é marcado por esse momento de reflexão, né? E também marcado por um momento de disputa da própria comunidade negra em também contar a sua história. Sendo assim, eu pensei que eu poderia trazer aqui dois jogos, dois games, que têm essa perspectiva de resgatar e de afro-referenciar a perspectiva tecnológica. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje, primeiro, alguns dados, né? A gente vai ter a pesquisa Game Brasil, da PGB, falando que o engajamento dos games, né, brasileiros é de 82%, mas que quando a gente pensa, né, na perspectiva racial, apenas desses 82, apenas 12% são negros, né? Então a gente começa a olhar aí o quanto a gente não tem uma diversidade, né, dessa população negra na área tecnológica. E aí, quando a gente tem dados da Abra Games, a gente começa a perceber que a gente vê um aumento da adesão da população negra na indústria dos games, mas que não são as populações negras que produzem ou desenvolvem os games. Então a gente tem aí uma lacuna. A gente acaba vendo que existe uma demanda da população negra na área dos games, que estamos crescendo, estamos nos interessando, mas que como desenvolvedores, lideranças, CEOs e CTOs, por exemplo, nós somos quase nada. Então, sendo assim, eu acho que quando nós encontramos games que são desenvolvidos pela população negra, que tem uma perspectiva negra, eles são incríveis para a gente poder perceber como que a gente pode, então, resolver essa lacuna, né? Nada como a gente ter os pioneiros para que a gente possa, finalmente, caminhar junto, né, nesses caminhos abertos. Eu trouxe para vocês o pessoal do Afro Games. Afro Games é um coletivo que ele é engajado, né, em inserir jovens periféricos na indústria dos games. Então, eles são um coletivo do Rio de Janeiro, e esse pessoal do Afro Games, eles têm vários programas em que esses jovens podem desenvolver os seus próprios games, participar de torneios coletivos, tem aulas de inglês também para inserção desse jovem no mercado, porque quando a gente pensa a questão da diversidade, é importante pensar para além da entrada, mas a continuidade dessa pessoa no mercado de trabalho ou nas universidades, né? Já que existe uma questão estrutural por trás disso.
E o pessoal do Afro Games é uma grande referência para a gente pensar como que a gente pode, inclusive, pegando um gancho que eu adorei da Nai trazer das gerações, é justamente isso. O Afro Games está preocupado em inserir esses jovens, né, periféricos, que muitas vezes passam, né, segundo as próprias estatísticas do IBGE, que passam por um problema, né, de grande encarceramento em massa de jovens negros, né, muitos jovens desempregados no Brasil, a maioria negros. Então, quando a gente tem uma proposta de desenvolvimento de games, onde esses jovens são inseridos na produção desses games, têm possibilidade de estudar inglês, de se inserir no mercado de trabalho, não é só sobre games que a gente está pensando, é sobre uma perspectiva de construção de uma nova indústria, de uma nova perspectiva de como que a gente pode pensar cidades inteligentes, fazendo um link também para a perspectiva do Felipe, como a gente pode pensar cidades inclusivas, cidades que vão trazer uma proposta de inserir esses jovens no mercado de trabalho, gerar renda e propor uma narrativa que contemple as narrativas negras. E aí, tem um outro game que eu queria trazer para vocês. Na verdade, o Afro Games é um coletivo e eles têm vários games. E tem o game do Zumbi dos Palmares, que foi um game feito pelo hub da Preta Hub. A Preta Hub, pessoal, é uma referência, né, pelo menos para mim, para se pensar empreendedorismo negro no Brasil. A Adriana Barbosa é uma grande referência. E a Preta Hub, ela apoiou, né, a criação do game Zumbi dos Palmares, que esse game, quando você entra, você se encontra em meio à Serra da Barriga, que é onde está localizado o Quilombo dos Palmares, e quando você está ali, você é convidado a salvar o Quilombo dos Palmares, né? Então, o game ele é feito com esse objetivo, você está lá e você tem que fazer essa contranarrativa, esse salvar o Quilombo. Então, tem várias etapas, possibilita que você utilize o modo expansão ou o modo invasão. Os dois modos são interessantes, porque no modo invasão você pode explorar, invadir, ter essa perspectiva, e também o modo expansão, que você tem essa perspectiva de defender o território. Eu acho isso incrível, eu acredito muito nessas iniciativas que estão dedicadas, né, a pensar a tecnologia a partir do olhar e das perspectivas tradicionais, dos povos tradicionais, dos quilombos, né? Então, o game Zumbi dos Palmares, para mim, assim, ele é essa grande referência de como que a gente pode finalmente resolver as lacunas, né, de inserir a população negra na indústria dos games e finalmente a gente avançar enquanto sociedade brasileira. Um ponto que eu acho interessante é que o game Zumbi dos Palmares, ele pode ser utilizado dentro de sala de aula. E isso aí entra para um assunto que eu adoro, que é a possibilidade de como a tecnologia, ela é, sim, a nossa grande ferramenta de trazer, por exemplo, a Lei 10.639 dentro da sala de aula, né? A lei 10.639, ela é uma lei que obriga o ensino da história e da cultura negra dentro da sala de aula. E ela é uma lei que, quando você conversa com os professores, eu tenho essa relação próxima com os professores devido ao meu trabalho com rotas afro, você vê que os professores falam de uma lacuna de quais formações, quais livros, quais referências bibliográficas eles podem se referenciar para passar e multiplicar em sala de aula. Então, quando a gente produz um jogo desse, a gente está resolvendo uma lacuna dentro da educação, que é como que nós trabalhamos a educação étnico-racial de maneira positiva, de maneira que valorize, né, a população negra e que não fique trazendo a população negra naquele lugar da escravidão, mas que fique trazendo a população negra numa perspectiva positiva, que honre e que reconheça todas as tecnologias africanas, né, que desde então e que até hoje são responsáveis pela nossa identidade brasileira. Espero que eu tenha contribuído para a discussão de hoje. Renato, volto para você.